Diário de bordo 2020 11/16, começando então, mostrando antes de mais nada um monte de informação, até porque o que começou na, na aula foi, não vou mentir para vocês, foi uma grata surpresa, onde vocês vão começar a desenvolver jogos web. Se por um lado eu fiquei feliz, confesso que eu fiquei feliz, porque eu acho que é bem interessante, eu vou fazer inclusive nesse diário de bordo, o primeiro diário de bordo oficial da disciplina, uma defesa desse raciocínio. Por outro, eu fiquei preocupado, onde vocês, por um certo lado, por um lado, podem estar pensando que vão perder todo esse investimento no projeto, e eu vou tentar, na medida do possível, ao longo do semestre, tentar fazer com que nada disso seja perdido, seja apenas convertido para dentro do projeto. Então, trabalhar com projeto, trabalhar com algumas coisas de metodologia ágil, algumas coisas de desenvolvimento, de JavaScript, etc., até do marketing e outros setores, também tentar investir tudo isso no projeto. A diferença é que, como vão ser equipes muito pequenas, de duplas, ou até mesmo individual, ao invés de ser uma grande equipe da turma toda, eu acho que a diferença vai estar aí, ter que ter mais funções e ter essas funções, mas a ideia é que a gente vai fazer isso ao longo do tempo. Então, antes de mais nada, eu quero fazer, então, primeiro é uma defesa, por que eu acho que é importante a gente trabalhar dessa forma. A primeira coisa que eu quero colocar, eu acho que eu não vou colocar todos os links ali na descrição do vídeo, porque são muitos links e eu quero diluir eles ao longo do semestre. Mas eu quero, antes de mais nada, mostrar esse, que é um artigo bem recente, do pessoal do Media Lab, do Meet, onde eles explicam como é que eles entendem hoje que se ensina programação. Antigamente a gente ensinava programação de um jeito mais trabalhoso, mais manual, mais em aprender toda a lógica para depois começar a aplicar isso num cenário, num exemplo. Então, faz uma distinção bem clara entre teoria e prática, e aqui no caso eles já definem que não. Na verdade, a ideia é fazer algo muito mais prático, nessa lógica de maker, etc., que tem bastante. E nada mais são do que conceitos bastante antigos, inclusive, cabe destacar, mas eles estão sendo relembrados e reaplicados num novo contexto, num novo cenário, onde a gente tem muitas linguagens, muitas tecnologias que facilitam a nossa vida. Então, ao invés da gente ter que ensinar toda uma linguagem para depois começar a trabalhar essa linguagem, por que não a gente não começar em resolver problemas e depois procurar uma ferramenta que nos ajude para resolver esse tipo de problema? Então, no nosso caso, a gente sempre vai estar, nós como uma equipe grande que é a turma, eu e vocês, e nas pequenas equipes que são os desenvolvedores, é como desenvolver um jogo. E para isso vamos recorrer a tecnologias, padrões, protocolos, bibliotecas, frameworks que nos auxiliem para fazer isso. E até vou fazer um pequeno apanhado em relação a isso. Então esse artigo que foi publicado, acho que na SEMI, se não me engano, ele é muito interessante. Muito interessante. Esse é um dos que eu vou deixar o link na descrição, porque eu acho que vale muito a pena entender como é que isso foi feito. E, na verdade, acaba sendo um apanhado dos últimos 10 anos de como eles têm trabalhado a apresentação de uma nova linguagem, de um novo conceito, e é aquela velha expressão, quebrar paradigmas para nova programação. Sim, a gente sempre ouve falar, mas nesse caso eu acho que é bem válida essa expressão, certo? Então esse é o primeiro ponto. O que eu tinha falado durante o, o nosso encontro é que isso eu já estava imaginando quando eu comecei a trabalhar, no caso que eu falei do Wolfram Alpha, que se a gente usa alguma expressão, se eu procurar, por exemplo, como sol, que foi exatamente a expressão que eu falei durante a aula, o que vai aparecer é que ao invés de ter uma lista de links, ele vai trazer muita informação que está vindo, calma, eu estou na internet. Lembra que a minha Vivo Fibra, que é caso, claro, não é exatamente a internet que eu tenho em casa, mas se eu tivesse uma Vivo Fibra que cai, fica quase 48 horas fora, então isso poderia acontecer. Então agora eu estou pendurado no meu 4G tentando sobreviver, mas vamos lá. Então, aqui no caso, ele tem várias informações sobre o Sol. Então, aqui é elíptica, sobre
o núcleo, etc. Então, esse tipo de informação, ela acaba sendo muito mais interessante para quem quer fazer a resolução de um problema. Inclusive, o próprio Wolfram, ele escreveu um livro, e esse livro eu quero ler, eu não li ainda, é do Matthew Fix, onde ele explica que ao invés da gente ter que aprender matemática decorando fórmulas, por exemplo, que é exatamente o que eu estava falando agora de programação, ao invés da gente ter que fazer isso, por que não aceitar que existe o computador, que ele vai fazer todo esse cálculo bruto e cabe a nós, humanos, fazer esse refinamento, fazer essa análise. Então, nós é que temos que ter essa capacidade de analisar o ambiente, abstrair quais são as informações importantes, injetar esses dados, ou seja, sintetizar isso de uma forma que a máquina possa fazer o cálculo bruto. Então, talvez não seja exatamente uma fórmula que eu tenho que decorar, mas eu tenho que saber achar uma solução, analisar um cenário e sintetizar de uma forma que a máquina, fazendo o seu trabalho, vai fazer isso. Então, é nessa abordagem que eu quero fazer isso o tempo todo. Se eu quero fazer com que o meu jogo tenha um certo movimento, uma certa ação, primeiro eu quero entender a ação para depois fazer uma análise. São 4 etapas, aqui no livro eu li apenas o primeiro capítulo que era de me fugiu a palavra, mas eu não vou cortar essa parte do vídeo. É apenas ali de brinde. Eu fui lendo e aí tem as 4 etapas do processo, do raciocínio lógico, matemático do povo da computação, que é de onde eu vim. E aí, no caso, era poder fazer esse processo para que depois eu consiga, após esse cálculo bruto da máquina, fazer análise dos resultados e tomar uma decisão em relação a isso. Então, é um trabalho em parceria com a máquina. E aí, isso vai ao encontro do que a gente já estava começando a falar, que eu não quero entrar em muitos detalhes agora, até porque tem muita informação aí que está aparecendo, e depois disso eu quero esmiuçar um pouco mais, que é combinar o que a gente está fazendo então nessa parte de entender melhor o cenário, analisar, sintetizar, etc. Não necessariamente dominar a tecnologia, dominar os padrões previamente antes de começar a utilizá-los. Eu posso fazer isso por demanda. À medida que eu vou precisando, eu vou aprendendo novos conceitos. Isso acontece muito para quem trabalha com programação, inclusive, no dia a dia. Mas eu quero falar já do Scrum, onde eu vou pegar aqui o guia oficial do Scrum, já peguei uma versão em português, onde o que é importante e que eu quero aplicar desse documento todo, que eu peço que vocês já leiam, esses também eu vou deixar como descrição, é como trabalhar em equipe e como a gente consegue fazer com que a equipe consiga descrever o seu trabalho e ela consiga acompanhar o trabalho em equipe. Então, que cada um possa criar tarefas, assumir as tarefas, realizar as tarefas e entregar as tarefas. E todos da equipe consigam fazer isso de uma forma que cada pessoa tem a autonomia para criar a tarefa, desenvolver, executar e entregar, mas todos saberem qual está sendo a evolução disso tudo. E combinado com o Kanban, então são 2 metodologias que vão ser usadas. O Scrum eu vou pegar apenas a parte da equipe, trabalhar em equipe, trabalhar bem em equipe. E no caso do Kanban, eu quero ver principalmente a parte do acompanhamento visual de progresso. Talvez eu até bote umas palavrinhas aqui bonitinhas, assim, brilhando, para que fique essa parte mais importante. Progresso, certo? Se a equipe consegue trabalhar bem, consegue ter ritmo de trabalho e o Kanban eu consigo visualizar, eu consigo ver entregas, eu consigo ver evolução, eu consigo saber que daqui a 2 semanas eu sei onde eu posso estar, se eu trabalhar bem, se eu trabalhar com ritmo, com cadência, e eu consigo ver, antes de mais nada, fazer uma previsão de como eu vou fazer a entrega final. Então, se eu construo lá o meu backlog do produto, ou completo, ou aparentemente completo, porque ele pode mudar um pouco ou mudar bastante, tudo vai depender de como está sendo feita essa abordagem, se eu consigo fazer um bom planejamento ou não, mas eu não preciso fazer como aquela abordagem tradicional, onde eu tenho que fazer todo o planejamento para ter toda uma execução, para ter toda uma entrega.
vai ao encontro de tudo que eu estou falando até agora. Eu posso fazer pequenos ciclos e à medida que eu estou mexendo, eu posso agregar novas tecnologias, novas funcionalidades, novos conhecimentos a aplicar em relação a isso. Então, essas duas metodologias, o Scrum para a parte de equipes, principalmente, e o Kanban para eu conseguir ver essa evolução. Tanto é que eu peguei aqui uma figura, que inclusive do blog do Trello, a gente não vai usar Trello, tá? Mas eu gostei bastante, onde eu quero chamar a atenção em algumas coisas. Frequência, que é a gente poder fazer isso com regularidade, principalmente nessa época de NP, onde muitas vezes a gente vai ter a tendência de procrastinar, deixar para depois, deixar para o último dia, deixar para a última hora, mas antes de mais nada é saber fazer as coisas com frequência. Uma coisa é eu ter o costume de trabalhar à noite, outra coisa é eu ter o costume de entregar na noite anterior da data limite, certo? A outra coisa, metodologia de versão. Aqui eu quero chamar a atenção em fluxo contínuo e entrega contínua na questão Kanban, porque eu quero ver melhoria contínua, eu quero ver o meu jogo sendo desenvolvido ao longo disso. E aí eu quero ver ele podendo ser minimamente funcional desde o começo, onde eu tenha conseguido fazer pequenas entregas e todas elas serem, na medida do possível, úteis, válidas. E aí sim entender as funções, métricas, etc. E vou avançando. Não vou entrar em detalhes agora, mas é só para ilustrar como é que eu vou combinar essas duas aqui ao longo disso. Isso é uma coisa bastante usual, certo? Usar isso com Kanban. Então eu vou tentar trazer alguma coisa de experiência que eu tenho visto em empresas, alguma coisa eu trabalhei, já faz um tempo, né? Porque eu já estou no IFSC, vou fazer 11 anos de IFSC, mas nesse meio tempo eu ainda tive contato com empresas, então eu vi eles trabalhando dessa forma e eu sempre me interessei bastante por isso. Só que em relação ao jogo, às vezes a gente tem a dúvida aqui com o jogo web, eu quero só mostrar alguns cenários para que a gente possa, antes de mais nada, ampliar o leque. Se eu estiver falando de jogo, eu posso estar falando, por exemplo, de um jogo completamente baseado em texto. Então, esse site aqui é um catálogo de vários jogos totalmente baseados em texto. Tanto é que eu fiz um bem ao estilo desse, claro, muito mais simplificado, que foi a apostila, que é o livro, que é o jogo do semestre passado. Essa apostila é apostila porque ele tinha o conteúdo da matéria, é livro porque era para ser lido nessa sequência e é jogo porque ele é interativo. Na verdade, ele tem esse formato, é assim que ele é por dentro. Então, na verdade, ele não é linear, porque quando eu comecei a construir ele, e assim como eu construí outras apostilas, eu não conseguia visualizar a informação de uma forma linear, eu conseguia ver mais de uma forma de uma teia, como uma wiki. Então é isso que está. Inclusive, todo o código está disponível, então isso aí na verdade é um grande HTML, acaba virando um jogo e a gente pode simplesmente executar. Para quem tiver interesse, essa é uma possibilidade bastante válida de fazer isso. Tanto é que quando eu perguntei quem gostava de leitura, não só leitura, mas também escrita, é poder fazer um jogo totalmente baseado em texto. O meu exemplo, inclusive, que eu vou usar ao longo todo esse diário de bordo, vai ser um jogo baseado em texto, que é a apostila, livro, jogo que eu vou fazer. Então, eu vou escrever um livro para explicar como fazer um jogo. Então, é um jogo fazendo um jogo. Vamos ver se vai dar certo. Eu não sei. Mas ao longo das aulas eu vou justamente lá na minha ferramenta, eu vou tentar combinar Scrum com Kanban para saber se eu consigo ver progresso, se eu consigo ver ritmo e principalmente se eu consigo antever o que vai acontecer. Se eu quiser trabalhar com uma outra modalidade, eu vou apresentar para vocês aqui três formas. Uma é baseada completamente em texto, a outra é jogo de plataforma, então se alguém quiser se divertir, esse é um jogo extremamente interessante, muito prático. Eu fiquei muito tempo jogando ele com meu filho de 9 anos, o Epic Game Maker. Ele é extremamente simples, é para celular, tem para Android e iOS. Eu estou colocando aqui só a versão para Android. E é bem divertido, bem fácil. E quando eu digo divertido, é que é tão legal criar, pode publicar, então eles deixam lá a parte onde pode colocar, dentro do próprio jogo, pode publicar o teu jogo para que outras pessoas possam jogar e dar nota. Vale a pena a experiência. Tá? Para quem não conhece, nunca ouviu falar, recomendadíssimo esse aqui. Esse aqui é diversão garantida. Outra possibilidade também
Se quiser, alguém quiser construir, não quiser pegar pesado em programação, até o momento, é, o conhecimento de programação é bastante simples, bem limitado. No caso ali o do Twinery, que era esse aqui que eu estava falando, se quiser dá para colocar JavaScript, mas é opcional. Ele tem uma linguagem interna, que é um JavaScript muito mais simplificado. Se quiser pode colocar, se não, não tem problema nenhum. Funciona também, ele tem uma lógica de funcionamento ali interna. Se alguém quiser fazer um jogo ao estilo de Game Boy, tem o GB Studio, muito interessante, bem bacana. Então ele consegue colocar cenas, a transição, diálogos, pegar objetos, inventários. Então, aqui sabe aquele jogo de Pokémon? Então, dá para fazer aqui dentro. E como eu estou interessado no jogo, em que ele possa ser publicado, eu não estou tão focado em como ele vai ser desenvolvido. Caso alguém tenha interesse, vou falar daqui a pouco lá do Phaser, mas ele é perfeitamente válido para fazer isso, certo? Outra coisa, claro, é usar o Phaser, que é a ferramenta que eu vou usar para ensinar, porque ele tem suporte a TrueScript, que é um JavaScript, um subconjunto ali bem mais simplificado, ou o próprio JavaScript. Eu vou adotar o JavaScript porque tem muito mais exemplos, até que eu vou mostrar os vários deles, mas na página oficial tem, fazendo o primeiro jogo, que eu depois eu vou colocar ao longo das aulas. Quando ele diz aqui tem muitos exemplos, é verdade, tem exemplo de praticamente tudo. Eu ainda não. Foram raríssimos os casos onde eu precisei procurar fora desses exemplos para alguma funcionalidade. Aqui tutoriais, o livro, GameDev, tem um monte de coisa. Tem vários outros sites, como por exemplo esse aqui, que eu fiz tutorials. Esse aqui é para fazer um RPG, então ele explica como fazer um RPG. Realmente dá para fazer um RPG. O que vai dar trabalho é justamente a história, ela ser interessante, ela ser válida, mas a lógica, a dinâmica, a mecânica interna, isso aqui é perfeitamente possível de fazer. Outra coisa também é pegar em vários sites, como por exemplo o Open Game Art, onde eu posso pegar todo o acervo de figuras de imagens. Então, se eu quisesse pegar uma árvore, uma casa, fazer um rio, fazer uma ponte, etc., dificilmente não vai ter uma figura pronta aqui para pegar. Então, para quem como eu não tem muita habilidade de desenho, pode simplesmente pegar e ficar aproveitando todas as figurinhas, combinar isso com um gerador de mapas, e aí eu vou ter, por exemplo, meu RPG. Eu construo um mapa, posiciono os meus blocos, os tiles, e aí eu consigo fazer depois o teste de colisão dos objetos, etc. Para quem se interessa do Phaser, tem no itch.io, é um site que eu gosto bastante de jogos, de bastante jogo indie. Tem vários jogos, são os jogos mais comuns aqui, os populares, etc., baseados em Phaser, só para vocês terem uma ideia da gama de possibilidades que dá para fazer com o Phaser. Volto a dizer, eu gosto bastante do Phaser para desenvolver, e para quem quer mexer um pouco com JavaScript ou muito com JavaScript, ele vai te permitir os dois. Mas ele é programação com JavaScript ou TrueScript. Joguei aqui vários desses jogos, e quando eu digo vários, vários. Eu joguei bastante. Eles são bem interessantes, e aí o que a gente acaba percebendo é aquela velha coisa: o jogo tem que ser interessante, tem que ser atrativo. Às vezes não precisa ser bonito, mas ele pode ser apenas bacana. Quem quiser investir um pouco mais pesado, ainda pode ir lá para o Unity, tem o Unity Playground, onde tem toda uma plataforma para fazer jogos 2D, para fazer alguns experimentos. Também tem o próprio Unity, também pode fazer 2 ou 3D. 3D dá mais trabalho, mas também pode ser apenas em 2D para fazer jogos de fato e aí gerar versão web, versão para desktop, versão para móvel, etc. Se alguém estava interessado, sim, dá para fazer jogos de luta usando Unity com muito pouca programação. Esse vídeo aqui, por exemplo, ele ensina como fazer um jogo de luta com quase zero de programação. É bem interessante esse vídeo. Como eu falei para vocês, estou mostrando só uma gama de possibilidades, fazendo uma defesa de jogos, dizendo que quem quer programar bastante tem ferramenta, quem quer programar pouco tem ferramenta. E eu vou adotar o Phaser, porque eu acho que ele está bem no meio termo, mas tem muita opção. E aqui no caso, ainda se quiser mexer com hardware, esse é um site obrigatório, pelo menos para dar uma olhada.
Por onde eu começo? Eles colocaram robôs de verdade numa maquete de verdade. Ó, fica maquete de verdade, né? Mas é uma reconstrução da cidade de Pripyat. Pripyat. Acho que é Pripyat. Vamos ver. Isotopium. Meu Deus, não vou achar o nome da cidade. Kiev, é Pripyat. Meu Deus, desculpa, estou falando bobagem. Então, esse é um site onde pode testar ali por 10 minutos, mas se quiser pode colocar dinheiro real para poder abastecer o teu tanque. O tanque na verdade, é um pequeno robozinho em que ele vai navegar, ele vai andar pela cidade e o objetivo é recolher é, os, os, os isótopos radioativos. Então, tem o isótopo verde, o isótopo vermelho, o azul, onde tem que recolher e ganhar pontos. E quem ganhar mais pontos no determinado intervalo ganha a partida. Esse é um site que eu achei simplesmente maravilhoso. Eu não sei como é que não é mais conhecido. Eu gosto muito de maquete e eu achei simplesmente espetacular a maquete. Tá? Então ele fica aqui só como bônus aqui de tudo isso. Também para quem estava interessado em trabalhar com maquete, com robô, com robótica, com hardware, investir nos dois, dá uma olhada. Esse aqui eu fiquei fascinado, tá? Mas não botei dinheiro nele ainda. E ainda falando de programação, voltando ao que eu estava dizendo, é que tem vários sites também que podem ajudar na programação. Eu vou colocar apenas alguns. JavaScript ele vai te trazer um universo, então o problema não vai ser achar informação, vai ser justamente escolher a informação correta. Então o code.org eu gosto bastante porque quem quer começar a aprender lógica de programação, sequenciar, tornar um raciocínio numa sequência, em laços, em estruturas de decisão. Então, quando eu estou falando de linearidade de ações, de estruturas de repetição, estruturas de decisão, é o code.org. Para quem nunca viu programação, não sabe nem por onde começar, é o code.org. Então tem um monte de coisa para aprender, tem projetos, tem a hora do código, tem um monte de coisa para fazer. E aí eu até depois eu vou colocar, não para essa semana, mas para a semana que vem, tem algumas tarefas para quem quiser, opcional, claro, mas para fazer, para aprender, e aí tem várias plataformas, etc. Outro que eu gosto, que eu gostei bastante é o Code Combat. É bem simples, ele tem uma versão grátis ali só no primeiro mundo, são vários mundos, onde começa ou com parte do JavaScript, então aqui ainda tem JavaScript para colocar uma programação bastante simples, certo? Então, para quem quiser já pode começar no Code Combat, bem legal mesmo, é divertido, é interessante, mas volto a dizer, a parte grátis ela é bem simples mesmo, talvez ela seja até simples demais, mas se alguém tiver interesse, é uma plataforma que vale a pena. Eu até me interessei, mas o meu filho, com 9 anos, ainda não se interessou. Eu queria para ele. Ainda acho não é o momento, pelo menos ele foi o que me sinalizou, mas é uma coisa que eu estou sempre de olho. Para quem quiser pegar um pouquinho mais pesado, Coding Game é um site onde alguém lança desafio, então a comunidade de pessoas lança desafio e as outras pessoas vão lá e tentam resolver da melhor forma. E aí tu escolhe qual é a linguagem que tu quer resolver. Tu pode escolher Java, pode escolher C++, se não me engano tem C Sharp, tem o Python e, claro, vai ter o JavaScript. Então eu posso pegar um problema e tentar resolver, inclusive, ele nas várias linguagens. Então são problemas bem legais, são problemas de lógica. Então tem pelo menos 3 níveis ali, tem o intermediário, tem o básico, o intermediário e o avançado. E aí pode escolher os problemas, vai ganhando pontos e vai subindo ali no placar. Para quem gosta de programação, para quem é aquela pessoa que sábado, domingo, tendo ou não tendo alguma coisa para fazer, gosta de programar. Esse site é o Conde Game. Para quem quiser brincar um pouco mais, tem um monte de coisa do mundo em Minecraft. Não só botar com um servidor, que foi o exemplo que eu peguei, mas também colocar bots e coisas assim. Então tem um monte de coisa. Para quem é fissurado no Minecraft, eu vou ser bem sério, eu nem comecei, porque se eu começar eu vou enlouquecer. Então eu simplesmente não encostei no Minecraft. Não vou, porque eu sei que eu vou querer fazer um bot, vou querer fazer isso, vou querer fazer aquilo, vou querer fazer um monte de coisa. E eu tenho 2 filhos para criar, então eu não vou nem encostar. Vou pular direto para o próximo. Esse jogo eu ainda não comprei, e eu não comprei por um motivo muito simples, porque eu tenho 2 filhos para criar, mas eu também sou casado, né? Eu tenho uma família, uma coisa normal.
Então eu não posso ter esse tipo de coisa na minha frente, porque eu acho que eu vou pirar, porque é um jogo em que as regras são blocos. Então o Baba, o coelhinho, ele pode não ser bonitinho, porque como eu acabei de falar agora há pouco, às vezes o jogo não precisa ser bonito. O Baba não necessariamente é um coelhinho bonito, mas é um jogo que eu acho que qualquer um que gosta de lógica, de problema, de resolução e jogos alternativos, quando digo alternativo, foge um pouco do tradicional, Baba Is You. É um jogo que vale a pena. E aí, terminando ainda de programação, então eu estava falando várias coisas de programação. O pessoal aqui do Rio do Sul, da Rocket City, tem, pelo menos no pacote Starter, ele tem JavaScript, o ECMAScript 6, tem Node, que são, provavelmente a gente vai ficar só nesses três, mas para quem quiser brincar, ainda tem o React, JS, React Native. Então, tem pelo menos os cursos básicos para dar os conceitos básicos de JavaScript. Então, pelo menos, quando a gente quer pegar aquele conceito por demanda, lembrando que a gente não vai fazer uma pancada para depois começar de teoria para prática, a gente vai fazer isso mais demandando, mas quem quiser saber, por exemplo, como se constrói uma estrutura de repetição em JavaScript, não lembra a sintaxe, não lembra os comandos, não lembra as opções, isso e aquilo, esse aqui eu acho que é um ótimo lugar para sempre pegar como se fosse um repositório de bons vídeos, bem explicados, de uma forma bem calma, bem tranquila, e eu digo isso para que a gente possa ter tempo de aprender e apreender, ver e entender o que está acontecendo. E eu gostei bastante, eu fiz esse de JavaScript, fui até mais ou menos a metade para o final, não fiz tudo, porque eu parei no ponto que eu precisava. Então, quando a gente estava fazendo 2 semestres atrás os jogos, eu vinha aqui e olhava como é que fazia, como é que estudava. Aí eu vi que ele falava um tal de Axios, falava um tal de For Each, falava isso, aquilo. E aí eu vi que o JavaScript às vezes tem coisas pré-prontas, bibliotecas prontas e mais um monte de coisa pronta e várias dicas eu pegava aqui. Então, para fazer um código às vezes muito mais simples, a informação estava aqui no site deles. E essa vai ser a nossa ferramenta de trabalho de agora em diante. Vai ser o GitHub. A gente vai fazer praticamente tudo aqui dentro. Para quem não quiser usar uma ideia, uma ferramenta é, de edição, de plataforma de desenvolvimento, muitos já comentaram que estão usando o Visual Studio Code. Eu vou mostrar um equivalente que usa o mesmo editor, que é o Monaco, mas é uma versão online, que é o Gitpod. Esse vai ser a ferramenta de trabalho que eu vou usar ao longo das aulas. Como vocês podem ver, é o mesmo editor, então ele tem a mesma carinha, só que ele roda na nuvem. Então eu vou fazer ele integrado com o GitHub, então muito provavelmente na aula de quarta-feira ou na aula de sexta-feira eu vou mostrar como fazer a integração entre eles, de forma que eu tenho um repositório, abro no editor, consiga trazer para o repositório, ou seja, eu vou estar sempre alternando entre o GitHub e o Gitpod para que eu possa gerar todo tipo de conteúdo. E quando eu digo conteúdo, eu estou dizendo o jogo, eu estou dizendo documentação, sites, arquivos, anexos, etc. Ok? E é isso. Eu acho que eu já passei vários links aqui, alguns só eu vou colocar na descrição, mas é só fazer uma apresentação de por que usar o jogo, porque eu acho que vai ser muito mais interessante e trabalhar com equipes pequenas para que aqui a gente possa criar as organizações, a gente possa ter essa coesão dentro da equipe, ou seja, todo mundo vê o que o outro está fazendo, sem precisar recorrer a ele, entrar em contato, conversar, etc. Então eu posso ver o que está acontecendo através do projeto, que é voltando lá para o começo, porque a gente vai trabalhar com Scrum em equipe e o Kanban para que a gente possa ver progresso. E tudo isso dentro do GitHub. Tá bom, né? É isso.